Semana 6 e 7 do Plano Cláudia 2.0 concluída, mas não com tanto sucesso. E eu vou te contar aqui nesse vídeo tudo que rolou e tudo que aconteceu essa semana. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional, e esse episódio faz parte da série Criando a Minha Realidade, em que eu identifiquei 12 obstáculos para chegar no topo da montanha, para eu realizar os meus objetivos e alcançar as minhas metas. E aqui, toda semana, eu tô trabalhando na superação desses obstáculos. Semana passada, eu decidi que essa semana eu iria superar, não dois, mas 4 obstáculos. Eu já tinha feito a programação para superar 2 obstáculos na semana 6 e 2 obstáculos na semana 7. Mas eu, olhando ali o que eu tinha pra fazer, eu falei assim, vai dar pra juntar os dois, porque uma coisa complementa a outra, então bora. Mas não deu tão certo assim, mas já eu chego nesse ponto. Vamos primeiro para um review de como foi superar o primeiro obstáculo da semana, que era deixar de ser morna, né? Porque eu era uma pessoa muito morna e com muita dificuldade de me posicionar. E agora eu estou agindo para mudar isso. Eu já mudei 100% e agora, pronto, não sou morna mais? Não. O que eu constatei é que esse é um trabalho diário. Todos os dias eu vou ter que prestar atenção nisso. É uma construção. Daqui a alguns anos, você vai estar aqui no canal e você vai me ouvir falar que nossa, eu já fui essa pessoa e tal, hoje eu não sou mais, já há tanto tempo, mas neste momento ainda tô nessa fase de transição, mas já considero que houve uma melhora muito significativa depois de tudo que eu trabalhei ao longo dessa semana. Bora ver como que foi esse primeiro momento ali dessa parte aqui da superação do obstáculo de ser morna. Tô aqui refugiada na área comum do prédio porque tá tendo obra no apartamento acima do meu, então o pau tá quebrando, tá um caos, Gael precisa dormir, então eu tô aqui com ele. Tá uma chuvinha, talvez vai dar pra escutar aqui, mas é isso aí, queria compartilhar como que tá sendo essa semana. Essa semana, a primeira parte do Plano Cláudia 2.0 é deixar de ser morna. E Jesus Cristo, como tá sendo difícil. Como tá sendo difícil assumir aquilo que eu gosto, assumir aquilo que eu não gosto. Quando eu penso em deixar isso só pra mim, guardar pra mim as coisas que eu gosto, as coisas que eu penso, eu acho super de boa. Mas pensar em me posicionar, em bater o pé, sabe, com relação às coisas que eu acredito, falar isso com outras pessoas, isso me faz ficar tão desconfortável. Nossa senhora, eu não quero, tá? Eu não quero falar, não precisa, eu fico arranjando um tanto de desculpa pra não me posicionar. E eu sei que eu não tenho que me posicionar com relação a tudo e pra todo mundo o tempo inteiro. Mas, por exemplo, ontem eu gravei um stories no Instagram e foi muito difícil, foi um ato de coragem mesmo, sabe? Falando que eu não gosto de pagode e nem de sertanejo. E eu estou desde ontem pensando assim, ai meu Deus, e os meus amigos, né? As minhas amigas que gostam disso, será que eles não vão me chamar mais pra sair desses lugares? Será que eu desagradei? Olha o grau. Então, assim, o que eu percebo é que eu acabo sendo muito morna pelo medo de desagradar, sabe? Pelo medo de não agradar as outras pessoas. Essa é uma outra coisa que eu preciso trabalhar em mim, que surgiu agora. Eu identifiquei isso agora. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou bater o pé. Eu vou bater o pé porque tá na hora de deixar de ser morna, entendeu? Tá na hora de bater no peito e assumir quem eu sou. Porque eu não quero viver uma vida à sombra dos outros, sabe? Uma vida em que eu sou igual um camaleão, vou sempre me adaptando e me fazendo caber em lugares que às vezes nem são pra mim, sabe? Então, assim, chega disso, eu não quero viver assim, não quero, eu prefiro desagradar as outras pessoas. Eu cheguei num ponto em que realmente isso tá mais forte pra mim, sabe? E qual é o problema, né? Se eu não gosto de pagode, já fui a vários pagodes, qual que é o problema de eu admitir isso e as outras pessoas aceitarem, né? Se eu aceito o gosto das outras pessoas, por que elas não podem aceitar os meus? Então, assim, tem sido dias de muita reflexão e eu quero deixar de ser morna. Então, já fiz a minha lista de coisas que eu gosto, de coisas que eu não gosto, a minha lista de crenças também, coisas que eu acredito em relacionamentos, com relação à saúde, a trabalho, a dinheiro, e tô escrevendo, é um trabalho que não vai parar por aqui, né? Eu vou continuar trabalhando todas essas coisas, pensando nas minhas crenças e tudo, mas tem sido uma montanha-russa de sentimentos.
essa semana, tá sendo muito bom. E bora continuar, que tem mais coisas pra trabalhar, porque essa semana, não sei se você lembra, mas eu juntei a semana 6 e a semana 7, então tem muita coisa pra acontecer ainda. Então, assim, eu fiz essas listas e até tomei consciência das minhas crenças. Isso foi muito positivo, porque é muito bom a gente entender como que a gente enxerga o mundo, né? A gente tem a nossa visão de mundo e tal, mas a gente não toma tanta consciência disso, a gente não tá com tanta clareza, né? Não tá no nível da consciência, tá mais inconsciente. E aí tomar consciência foi muito positivo, super recomendo que você faça também. E aí depois a gente vai para a superação do segundo obstáculo da semana, que é a falta de confiança. E trabalhar na superação desse obstáculo foi muito bom, porque complementou e me ajudou muito nessa questão de deixar de ser morna. Porque eu não vou conseguir deixar de ser morna se eu não confiar em mim, se eu ficar insegura. Eu preciso de confiança para deixar de ser morna, sabe? Então percebe como que uma coisa complementa a outra? E aí foi o momento, então, de eu trabalhar essa questão da confiança. E a primeira coisa que eu fiz... Nossa senhora. A primeira coisa que eu fiz foi... Nossa, peraí que eu vou ter que beber uma água. Não vai ter jeito. Mas a primeira coisa que eu fiz foi aplicar uma ferramenta que, inclusive, eu ensino para os meus alunos nas mentorias e nos encontros também. Que é uma ferramenta para como se você criasse um botão em você para você ativar a confiança, sabe? Para você entrar nesse estado emocional de confiança. E aí eu fiz isso. Aí como que é esse botão, né? Todas as vezes que eu faço assim, eu aciono esse estado emocional de confiança. E vou pensando também nos pensamentos positivos, em todas as coisas que eu fui trabalhando, né, associado a esse botão, a essa âncora de confiança. E aí foi muito legal, sabe? Esse exercício eu fui pra frente do espelho. Acabou que não deu pra eu filmar, mas eu fui pra frente do espelho, fiz essa âncora, acessei esse estado emocional de confiança, fiz a âncora e fui reforçando determinados pensamentos. Então, assim, eu crio a minha realidade, eu sou, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou capaz. Então, eu fui reforçando esses pensamentos e não só pensando isso no momento que eu tava fazendo o exercício, mas ao longo do dia. E isso fez muita diferença. Uma outra coisa também foi, por exemplo, esses dias eu tava passeando com o Gael de carrinho e tal, e aí eu percebi que eu tava, assim, na postura de lagosta perdedora, né? E aí o que eu fiz? Já mudei a minha postura, já trouxe à tona aqueles pensamentos que reforçam a minha confiança, ativei a minha âncora e eu fui andando de carrinho com o Gael muito mais confiante, sabe? Ah, mas eu preciso disso pra esse momento. Não necessariamente, mas eu quero esse estado emocional para minha vida. Eu quero me sentir confiante na maior parte do tempo. E sabe o que é o mais legal? Como eu tava nesse estado emocional de confiança, eu fui tendo várias ideias para os meus projetos, para as minhas coisas. Então, assim, é muito bom estar nesse estado emocional positivo, sabe? Sentir toda essa confiança. Então, foi muito bom. Nos outros dias eu fui reforçando esse exercício, ficando na postura de lagosta vitoriosa, reforçando os pensamentos e ativando a âncora para entrar nesse estado emocional de confiança. E olha, isso me ajudou muito ao longo dessa semana, porque essa não foi uma semana fácil. Por que não foi uma semana fácil? Porque o Gael tá num período desafiador. Ele tá acordando muito à noite, então a gente coloca ele pra dormir 7 horas da noite. Dá 9, 10 horas ele acorda, depois ele acorda meia-noite, depois ele acorda 1, depois ele acorda 2, depois ele acorda 3, 4 e 5 horas da manhã, depois ele já não dorme, mas só volta a dormir 7 horas. Então, assim, tem 3 dias já que tá assim, e a privação de sono, ela é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Gera muito estresse, gera irritação e tudo. E aí, poder recorrer a isso, a essa âncora para entrar nesse estado de confiança, foi muito positivo, tá? Foi muito bom. Inclusive, eu precisei de usar o kit de emergência para dias ruins, em especial na quinta-feira, que foi um dia, assim, mais difícil, sabe? Porque o Gael só parava de chorar comigo. Então, não tinha o que o Henrique fazer, sabe? E aí, eu que fiquei ali por conta. Foi meio caótico, meio desesperador, mas enfim, deu certo, isso aí faz parte também. Aí, ok, beleza, usei o kit de emergência para dias ruins, tá? Dancei, e aí foi legal porque eu dancei junto com o Gael. Inclusive, às vezes eu fico ansiosa, assim, doida pra ele
andar e ficar em pezinho e tudo pra gente poder dançar junto, que eu acho que vai ser bem legal esses momentos. Mas enfim, voltando aqui pro plano Cloud 2.0. Depois foi hora de entrar no que seria a semana 7, que é o fake till you make it, ou seja, você agir como se você já tivesse alcançado aquelas metas, como se você já tivesse alcançado e vivendo a vida que você deseja. Então, o objetivo é viver como se eu já tivesse chegado no meu topo da montanha. Qual que é o obstáculo? O obstáculo a ser superado é não agir como se eu fosse conquistar as minhas metas. Então, sabe aquela coisa assim? Eu vejo muito isso com o vestibulando. O vestibulando fica assim, ai, nossa, queria muito passar no vestibular. Nossa, queria muito. Mas não age como se isso fosse realmente acontecer. Parece um sonho de santo. Nossa, seria tão bom se isso acontecesse. E eu tava muito assim com relação às minhas metas, sabe? Nossa, seria tão bom se eu chegasse a 10 mil inscritos no canal, né? Nossa, seria top, muito bom. Olha que legal. Essa postura não é a postura de alguém que vai realizar a meta, que vai fazer acontecer. Não é. Não é, e assim, eu não quero isso, porque isso cria um baita de um obstáculo para a realização do meu objetivo, sabe? A gente não pode ficar na esperança de alcançar as nossas metas, a gente tem que ter a convicção, ter a certeza de que a gente vai conseguir aquilo. E eu tenho inúmeros exemplos disso na minha vida, então eu te falo assim, com certeza absoluta, se você quer alcançar suas metas e objetivos, você tem que entrar em um estado de convicção, de certeza que você vai alcançar isso, independente de quando, você não sabe quando, mas se você vai alcançar, você vai. Essa clareza é extremamente importante e ter essa postura é fundamental para a realização das suas metas e objetivos. E eu quero trazer isso para mim. Então, foi o momento de eu trazer essa consciência. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma lista com a seguinte ideia, né? Eu ajo como alguém que... Então, como alguém que tem 10 mil inscritos no canal do YouTube, como alguém que é influente e gera resultados, como alguém que é autêntica e relevante no digital, como alguém que tem o maior canal de preparação mental e emocional do Brasil, como alguém que tem sucesso profissional, como alguém que sabe que é foda no que faz, como alguém que faz live para 300 pessoas semanalmente. Então, assim, eu trazer isso daqui, sabe, escrever como quem eu ajo, foi muito bom. Por quê? Porque eu consigo incorporar isso. Então, dei o exemplo de quando eu tava andando de carrinho com o Gael, eu não só acessava esse estado emocional de confiança, depois que eu fiz isso daqui, eu comecei a andar como essa pessoa, sabe? Eu comecei a andar como a pessoa que tem 10 mil inscritos no canal. Aí eu olhava o povo na rua, eu pensava assim, nossa, lá nem sabe que eu tenho 10 mil inscritos no meu canal, sabe? Tipo assim, isso vai trazendo uma energia tão boa pra gente. Então, é essa ideia, sabe? É com base nesse princípio de fake till you make it. E aí, as outras atividades era fazer o ensaio mental. Eu tô aqui com o meu computador, tá? O Trello aberto para acompanhar tudo. E fazer essa visualização e a fisiologia. O que é a fisiologia? Você usar o seu corpo a seu favor, para você incorporar esse estado emocional, trazer esse estado emocional para o seu físico, para suas expressões. E aí foi o que eu te falei, eu tava empurrando lá o carrinho assim, eu mudei a minha postura, eu mudei o meu posicionamento, até o jeito de andar, sabe? Tudo muda, o jeito de respirar, o jeito de andar, o jeito de se movimentar, o jeito de gesticular. Então foi muito, muito bom. Achei super positivo. Não é um exercício que se encerra aqui. Não é, acabou a semana, pronto, não vou fazer isso mais. Não, isso daqui, todos esses, tá? Requerem persistência. Requer que eu todos os dias haja pra isso. Porque senão vai se perder, sabe? No meio do caminho. Mas aí eu te falei que não foi uma semana com tanto sucesso assim. Por quê? Porque tinha um quarto obstáculo a ser superado, que era um hábito de pensar e de me sentir de uma forma negativa. E aí eu tinha que fazer uma meditação, mudar o lado de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu escovo o dente com a mão direita, eu ia escovar com a mão esquerda, definir 3 formas de quebrar um padrão de pensamento e de sentimento, mas simplesmente não deu tempo de eu fazer isso, porque as outras atividades demandaram de mim também. Eu trabalho, eu tenho Gael, enfim, não deu tempo de eu fazer isso. Aí o que eu vou fazer? Tudo está perdido? Não. Né? Eu vou passar isso para a 6ª e última semana, que daqui a pouco a gente vai entrar nela. Mas antes eu só quero
passar aqui, né, já dei essa visão geral de como foi a semana 6 e 7 aí do desafio, mas qual foi, assim, o resultado disso tudo, né? De onde eu comecei e onde eu estou agora? Qual é a diferença? E eu percebo que eu comecei a semana mais insegura, com menos clareza, assim, do que eu gosto, sabe? É aquela coisa, a gente sabe que a gente gosta, né? Mas admitir e assumir é totalmente diferente. E com menos confiança em mim. E eu tô terminando a semana com mais confiança em mim, acreditando muito mais e com mais certeza e convicção de que todas as metas que eu escrevi lá na semana 2 do Plano Cláudia 2.0, inclusive tem um episódio aqui no canal, tá? É o episódio 2, metas e rotinas, e tudo aquilo que eu defini lá é possível. É possível, eu vou fazer acontecer. Então, eu reforcei um compromisso comigo mesma e com esse meu objetivo, com o meu topo da montanha e todas essas coisas, deixar de ser mona, confiar em mim e agir como se são coisas complementares e que criaram um senso de certeza ainda maior dentro de mim. E eu sei, gente, eu sinto que era isso que estava faltando. Assim, de todas as coisas que eu fiz até agora, isso foi o que me deu a sensação de, pronto, agora tá tudo alinhado. Porque todas as vezes que eu realizei outros objetivos na minha vida, era isso que me dava a certeza de que daria certo. Por exemplo, quando eu tava grávida, muitas pessoas falavam comigo que eu não conseguiria ter parto normal. Ah, porque você é muito pequena. Ah, porque você é magra. Ah, por causa disso, daquilo, não, blá, blá, blá. Aquele blá, blá, blá todo do povo, né? Mas várias pessoas falaram comigo que eu não iria conseguir. E isso não me abalava, isso não me afetava, porque eu tinha plena convicção de que eu conseguiria. Eu não conseguia imaginar o meu parto de outro jeito. Eu tinha certeza disso, eu não sabia quando seria, eu não sabia como seria, mas eu sabia que seria um parto normal. Eu tinha essa certeza. E essa sensação, ela é comum em todas as vezes que eu realizo os meus objetivos, que eu alcanço as minhas metas. Então, e eu tô sentindo isso agora, entendeu? É a criação, o nascimento dessa convicção que é extremamente importante pra gente realizar as nossas metas e objetivos. Então, eu considero que a semana, apesar de eu não ter conseguido fazer tudo aquilo que eu me programei, que eu falei que iria fazer, eu considero que sim, foi um sucesso, porque eu saí de onde eu estava e dei mais um passo, avancei mais nessa trajetória para eu criar a minha realidade, alcançar as minhas metas, realizar os meus objetivos. Aí, beleza. Tem a palavra ou frase da semana, né? Como foram várias coisas, eu acabei não definindo uma para cada coisa, né? Que assim, nas outras semanas, por exemplo, semana 5, foi só superação de um obstáculo. E essa foi superação de 3 obstáculos. Mas se eu fosse resumir tudo em uma palavra, seria convicção. A convicção de que eu vou realizar os meus objetivos, de que eu vou alcançar essas metas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu vou alcançar, que eu vou realizar. Porque isso é pra mim. Porque eu crio, eu sou capaz, eu mereço, eu posso, eu consigo. Essa energia é a que eu quero manter, entendeu? Hoje, amanhã e depois, e até eu realizar esses objetivos e metas que eu estabeleci. Mas aí, beleza. Vamos então pra semana que vem. O que vai rolar na semana que vem? Que é a última semana do Plano Cláudia 2.0. Eu vou trabalhar essa questão de quebrar o hábito de ser eu mesma. Qual que é a ideia, tá? É eu fazer as coisas de uma forma diferente do que eu costumo fazer, para eu romper determinados padrões de comportamento. Porque, gente, parece que não, mas é assim, a gente se acostuma a pensar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu já atendi uma estudante uma vez, que ela falou assim comigo, Cláudia, todas as vezes que eu levanto, eu penso, que preguiça. A gente tava fazendo um trabalho de identificação de pensamento, sabe? E ela falou assim, Cláudia, é impressionante. Eu acordo e eu já penso, nossa, que preguiça, mais um dia. E ela falou que esse pensamento se repetia todos os dias. Foi uma semana de análise e de traqueamento, assim, de acompanhamento dos pensamentos. Ela falou, Cláudia, isso se repete não só na hora que eu acordo, mas ao longo do dia também aparece esse pensamento. Isso é o quê? É o hábito de pensar isso. É o hábito de pensar, de ter esse pensamento todas as vezes ao acordar.
E aí, o que a gente precisa fazer? Precisa romper esse padrão, mudar esses hábitos. E aí, é isso que eu quero fazer ao longo dessa semana. E aí, se envolve uma meditação, mudar o lado de fazer as coisas, porque isso vai fazendo o nosso cérebro se reprogramar. Tem muito disso no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. E aí, depois, para finalizar, trabalhar em cima do obstáculo de não ser autêntica, né? De ter medo de ser eu mesma. E eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo sabe, de ser eu mesma, do que, nossa, sei, vou trabalhar isso e aí na semana que vem eu venho aqui e conto como que vai ser. Mas a ideia o resultado final desejado é eu me sentir confortável sendo eu mesma, sabe? Em situações que muitas vezes eu me escondo. Então, assim, tem muita coisa pra trabalhar ao longo dessa próxima semana, que vai ser oficialmente, né, a 7ª semana do Plano Cláudia 2.0. Mas eu tô bem animada, eu tô muito satisfeita com tudo que eu tenho trabalhado ao longo dessas semanas, sabe? E até algumas pessoas têm me mandado mensagem no Instagram e tudo, falando, nossa, Cláudia, tô gostando, tô me identificando pra caramba com isso, porque eu também me sinto dessa forma, eu também sinto que eu sou morna, eu fico escondendo as coisas que eu gosto, eu também tava sendo vítima da minha própria história, né, que foi o que a gente conversou no episódio 5 da série. Então, assim, que bom que tem pessoas se inspirando nessa jornada. Inclusive, eu quero saber de você, no que você, que é inscrito aqui no canal, tá achando, me conta aqui nos comentários o que você tá achando da série, qual episódio até hoje você mais gostou, o que mais fez sentido aí pra você. Eu tô documentando essa trajetória. Queria estar gravando um pouquinho mais, sabe? Mas, gente, a vida vai acontecendo e aí nem sempre dá pra eu gravar tudo. Só um parêntese aqui que eu tinha comprado uma câmera e ela deu problema. Aí agora eu comprei de novo e ela vai facilitar muito esse tipo de gravação, sabe? Tipo vlog e tal. E aí, espero que agora, dessa vez, dê certo, dedos cruzados aqui pra que ela não tenha problema. E aí, fazer isso vai ficar mais fácil, sabe? Vai facilitar essa coisa assim documental. Mas enfim, tem muita coisa ainda pra acontecer. Semana que vem eu volto aqui pra te contar como foi a última semana do Plano Cláudia 2.0. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande beijo e até mais.